É com grande satisfação que eu recebo você aqui no Devocional 2024. Nós estamos caminhando firmes na fé, nas Sagradas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, para aprender sobre os ensinamentos que vêm do céu. Agora, estamos no livro de Atos, capítulo 6, 7, 8 e 9, com os seguintes assuntos: dividir para multiplicar. Uma das pregações mais lindas e impactantes da Bíblia. Saulo entra em cena e a casa do curtidor. No capítulo 6, no versículo 1 ao 7, o momento em que os diáconos, os obreiros, eles são instituídos. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito da Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Todo crescimento requer dos líderes a coragem para dividir. A divisão não é um problema, pois é necessário para que a gestão seja feita com qualidade e excelência. Tal como a igreja primitiva crescia e necessitava de pessoas para auxiliar na administração de outros setores, também qualquer empreendimento, havendo crescimento, é necessário saber delegar funções e confiar com supervisão ao que foi delegado. Por isso é importante você observar o caráter, observar a postura, o procedimento daquele que você estará colocando em sua equipe, como vimos nesta ocasião. No versículo 15, quando a palavra de Deus mostra o momento em que Estevão foi preso, foi levado até o Sinédrio, diz que no momento em que eles estavam interrogando e lançando sobre ele as calúnias, mentiras, as falsas testemunhas, diz: todos os que estavam assentados no Sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Aquele que foi acusado de mudar os costumes de Moisés tinha o rosto que brilhava como o de Moisés. Você vê isso em Êxodo, capítulo 34, versículo 29, quando o rosto de Moisés resplandecia a glória de Deus. O rosto, como de um anjo, expressa o brilho celestial, que vem do interior do ser humano. Esse brilho só é possível quando se tem uma comunhão com Deus e não depende de filtros das redes sociais ou de maquiagem. No capítulo 7, do versículo 2 ao versículo 50, nós temos as palavras ditas por Estevão, que não foram para se justificar ou pedir que poupassem a sua vida, mas para deixar registrado na consciência de seus acusadores
as Escrituras Sagradas. Não existe possibilidade de conhecer o Deus da palavra se não conhecer profundamente a palavra de Deus. Quando lemos estes versículos que Estevão prega de forma magnífica, desde Abraão até o momento dos seus acusadores que haviam alguns anos antes levado o Senhor Jesus à cruz, vemos que ele percorre toda a Escritura Sagrada de forma muito clara e passando convicção naquilo que diz. Essa é a importância de você conhecer a palavra de Deus para que você tenha intimidade com o Deus da palavra. Aqui vemos claramente Estevão baseado na palavra de Deus. No versículo 55 ao versículo 60, quando acontece o momento da morte de Estevão, diz: Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. E ali, naquele momento, naquele instante, Estevão chega à presença do Altíssimo. Onde estão fixos os nossos olhos, é para lá que iremos. Se os nossos olhos estão fixos em coisas terrenas somente, isso é o que vamos alcançar. Mas se os nossos olhos estão fixos no céu, como os de Estevão, então alcançaremos a glória eterna. Quando carregamos as palavras de Deus dentro de nós, não há espaço para mágoas e ressentimentos. Por isso, libera-se perdão, como Estevão em sua oração declarou. E aqui, pela primeira vez, é mencionado aquele que seria um dos homens mais usados pelo Espírito Santo em todos os tempos, Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo. Vamos falar mais sobre ele e muito sobre ele no decorrer do nosso devocional. No capítulo 8, no versículo 3, diz: Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Se você tem vivido lutas com entes queridos que são cruéis e problemáticos, toda vez que você estiver enfrentando estes momentos, lembre-se sempre de quem era o apóstolo Paulo antes da sua transformação. Confie na obra do Espírito Santo sobre esta pessoa da sua família, porque se Deus agiu em Paulo, por que não agirá no seu ente querido, se encontrar nele espaço para isso? No capítulo 8, no versículo 9 ao 13 e do 18 ao 23, nós vemos um homem chamado Simão, que era conhecido como o Mágico. Ora, havia certo homem chamado Simão que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria e insinuando ser ele um grande vulto, ao qual todos davam ouvidos do menor ao maior, dizendo: Este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muitos os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres.
O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Felipe de perto, observando, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados. Aí no versículo 18, quando o apóstolo Pedro e João foram a Samaria, diz a palavra de Deus: vendo, porém, Simão que, pelo fato de imporem as mãos os apóstolos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Entre os mágicos do século I, havia grande variedade de espiritualistas, ilusionistas, magos, astrólogos e artistas que ganhavam a vida com as suas habilidades. Os poderes de Simão fossem provavelmente o ocultismo ou o mero ilusionismo, obviamente eram inferiores ao poder do Espírito Santo. Todavia, Simão confundiu o poder do Espírito com uma versão mais forte do seu próprio tipo de poder. No entanto, o poder do Espírito Santo, no nome de Jesus, era radicalmente diferente do seu. Nos dias atuais, nós vemos acontecer o mesmo em muitas denominações. A manifestação de um sincretismo em que se coloca a fé em apetrechos, amuletos e até mesmo em líderes religiosos que agem como Simão, fazendo grandes, entre aspas, espetáculos de fé. Enquanto, quando observamos o ministério do Espírito Santo através dos apóstolos e dos demais discípulos, vemos a propagação da palavra e, consequentemente, a manifestação do poder de Deus. E, como mágico, o negócio de Simão era o poder. Não ligava para a origem desse poder, contanto que pudesse tê-lo. Poderes espirituais, ocultistas ou mágicos eram todos a mesma coisa para Simão. Meios de ganhar a vida, produtos para ser comprados e vendidos. Quando ele testemunhou o poder do Espírito Santo, liberado, quando os apóstolos impunham as mãos sobre as pessoas, Simão quis comprar esse poder para ampliar o seu arsenal. Mas o Espírito Santo é um dom, não é uma mercadoria para ser vendida a quem oferece mais. Ainda que com a melhor das intenções. Cuidado para que o sincretismo religioso não lhe domine e você pense que está vivendo o Evangelho. A palavra de Deus nos mostra, no capítulo 9, no versículo 3 ao 6, o momento da conversão de Paulo, quando diz a palavra de Deus que ele, caindo por terra, ouviu uma voz que disse: quem és tu, Senhor? Ele perguntou, e a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém. Uma das principais conversões na Bíblia ocorre no momento em que Saulo suspirava ardentemente por perseguir os cristãos. Ele não caiu no poder de Deus, como alguns dizem, mas provavelmente pela queda que teve, bateu a cabeça e ficou por um tempo cego. A luz do Evangelho brilhou dentro deste perseguidor e o transformou no homem que escreveu 48% do Novo Testamento. Quase metade. Este homem é a maior prova que a graça de Deus é capaz de fazer. Você pode ver isso mais em 1 Timóteo capítulo 1, no versículo 16. Aqui, nestas palavras, nós vemos, por exemplo, quando Pedro foi levado à casa do curtidor, no versículo 43, e às vezes nós somos levados a lugares, pessoas que a princípio não entendemos, como o caso de Pedro, que foi levado à casa do curtidor. É significativo que Pedro tenha se hospedado com um homem cuja ocupação era transformar peles de animais em couro. Contato com animais mortos era considerado impuro pela lei judaica. Deus estava preparando Pedro para o seu sonho de forte impacto, que ajudaria a entender mais claramente a visão que ele precisava mudar. Talvez Deus tenha levado você a situações, lugares e até esse devocional para mudar a sua visão. Pense nisso.